Viajantes podem chegando no nosso sofá da nave, a nave aquariana vem retornando por aqui após uma temporada de muitas transformações e muita intensidade, né? Então, como está a viagem de vocês por aí? Tenho muitos assuntos para trazer de volta aqui para o nosso espaço de reflexão e o primeiro deles que eu escolhi é o que de longe é a temática de transformações profundas que venho passando nesses últimos tempos. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: do que você tem pressa? Muito bem, quando falamos de tempo, né, numa dimensão, numa terceira dimensão, que é essa a qual a gente vive aqui, é muito desafiador a gente saber que passado, presente e futuro, e nem, eu não diria saber, mas eu diria compreender que passado, presente e futuro, eles estão coexistindo simultaneamente em tudo que a gente faz, no nosso espaço-tempo, nessa realidade que a gente tem aqui. E a gente não consegue entender isso, porque aqui nessa dimensão 3D a gente tem essa noção de que passado é uma coisa que aconteceu lá comigo ontem, né? E que eu não consigo talvez pegar, e eu realmente não consiga pegar. Futuro é aquilo que vai acontecer, enfim, daqui 10 minutos, 1 hora, amanhã. E o presente é esse aqui agora que eu falo com vocês. Mas existe dentro dessa nossa dimensão da vida, nas diversas realidades, né, nas múltiplas realidades que a gente tem, onde passado, presente e futuro estão coexistindo. E aí é onde a gente tem as nossas grandes transformações e profundas transformações da vida, que a gente precisa olhar o Senhor Tempo e entender que ele é o cara do karma. Então aqui a gente já começa a falar de Saturno, né? Esse deus Cronos, que é o deus do tempo. A gente começa a olhar o tempo como uma moeda energética, a gente começa a olhar o tempo como algo abstrato, a gente começa a se relacionar com o tempo como um professor e a gente começa a ganhar a percepção de que o tempo ele é algo muito mais sutil, imenso e de uma profundidade transformadora nas nossas vidas muito gigante. Então, venho passando por esses processos que eu preciso lidar com o tempo de uma forma não controlável, porque aqui tem uma coisa legal, né? Quando a gente está falando de tempo, a gente pode falar do tempo de duas formas. Então, a gente vai falar de Cronos e a gente vai falar de Kairos. Quando eu tô falando de Cronos, eu tô falando desse tempo do relógio, que é um tempo que eu sei as horas que são agora, que é o dia da semana, que é o dia do mês, que eu marco na minha agenda um horário para eu fazer uma reunião, para que todas essas pessoas estejam na reunião no mesmo dia, no mesmo horário. Isso é Cronos, é quando eu marco um horário para eu ir no supermercado, porque eu vou fazer compras naquele dia, naquele horário. Mas quando a gente está falando de Kairos, a gente está falando de um tempo que é universal. A gente está falando de um tempo que eu não consigo cronometrar no relógio, que eu não consigo saber qual é a data, número dentro de um mês, que eu não consigo dizer o dia da semana, porque ele está ligado a uma instância superior, divina, que a gente não consegue ter controle. Esse controle que a gente quer ter aqui, né, pelo nosso reloginho, pelo nosso celular, a gente não consegue, porque a gente está falando de uma dimensão de tempo que ela foge da nossa alçada enquanto humanidade, né? Ela ultrapassa o limite da humanidade. E é desse lugar que eu quero trocar com vocês, que foi a primeira pergunta que eu fiz lá no começo, do que você tem pressa, porque se a gente olha a sociedade hoje que a gente vive, eu vejo assim com muito respeito, mas eu vejo uma sociedade que está dentro da rodinha do rato, né? E ela tá ali, rodando, a pessoa tá ali infinitamente rodando, muitas vezes sem nem saber o porquê que ela tá naquela rodinha rodando, para onde que ela tá indo e por que ela tem tanta pressa. Então a gente vive num momento, e lógico, né? Isso é uma construção que não começou agora, mas que eu sinto que ela vem acentuando e ela vem piorando sim dos últimos anos, que é uma sociedade da pressa. Então eu tenho pressa para ganhar dinheiro, eu tenho pressa para ter um relacionamento, eu tenho pressa para consolidar uma carreira, eu tenho pressa para sair de casa, eu tenho pressa para comprar um apartamento, pressa para acumular dinheiro, pressa para subir de cargo, pressa. E
quando a gente para pensar nessa pressa, será que essa pressa realmente está nos servindo a nível construtivo? Ou a gente está mais se afundando com essa pressa e a gente está correndo dentro dessa rodinha do rato, presos numa ilusão de tempo que ele não existe. E não sei nem se a palavra não existe, mas que talvez ele não contemple uma evolução e uma construção benéfica para a nossa jornada aqui na Terra. Desde o ano passado, para quem me acompanha aqui no canal, nas redes sociais, sabe que eu venho passando por um momento desafiador com a minha mãe desde o ano passado, quando ela foi diagnosticada com câncer. Ela teve todo um processo de quimioterapia e esse ano, em junho, ela foi fazer a cirurgia e a cirurgia ela teve um AVC e ela ficou 30 dias em coma. Depois de 30 dias, ela foi acordar numa clínica de reabilitação, passou mais 30 dias dentro de uma clínica de reabilitação e hoje, graças a Deus, ela está em casa, se recuperando, fazendo tudo aquilo que ela precisa para voltar à autonomia dela, né? E acho que esse foi esse período aí de um ano, e um pouco mais agora que eu venho vivenciando, eu tive que lidar, literalmente, com o que é esse tempo de fato do meu relógio e o que é o tempo de Cronos. Porque quando você tem uma pessoa num estado em que o seu relógio não consegue te dizer a hora que ela vai despertar, e se ela vai despertar na Terra ou em outra dimensão, onde você visita todos os dias uma pessoa numa situação que você não sabe se aquilo pode levar 10 anos de vida terrena ou se aquilo está levando 5 minutos de vida espiritual. E aqui para a Terra a gente tem 30 dias e para ela, enquanto espírito, ela estava tendo 5 minutos. Não tem como você saber disso, né? Do mesmo jeito que quando ela acordou após 30 dias, a gente também não sabia quanto tempo ela ia demorar para retornar à consciência dela, os movimentos dela, quanto tempo ela ficaria numa clínica de reabilitação, quanto tempo que ela continuaria deitada numa cama sem ter mobilidade, sem ter autonomia. Também não era algo que nem os médicos conseguiam dizer, né? Porque o caso da minha mãe, por todos os médicos, ele foi considerado um caso irreversível e que se ela voltasse, ela poderia ser considerado um milagre. Então vejam, até para o tempo da ciência, para o tempo da medicina, isso escorreu como areia pelos dedos. Então eu acho que quando a gente se depara com essa face do tempo, a gente de fato ganha uma dimensão maior do que é o tempo no nosso piloto automático do dia a dia, em que eu consigo minimamente dizer o horário que eu consigo colocar o meu despertador para tocar, minimamente talvez um horário que eu me programo para almoçar, para ir na academia, para eu fazer meus afazeres, para eu, enfim, concluir uma tarefa, diferente de grandes e profundas transformações. E por que eu quero falar sobre isso? É porque em todo esse período, e mais uma vez, né, quem me segue por aqui, eu digo que o que eu compartilho com vocês nada mais é do que a minha experiência da minha viagem terrena, e é só sobre isso que eu posso compartilhar. Então eu venho desde foi junho do ano passado, quando minha mãe descobriu, num tempo que muitas vezes eu me via querendo, como eu posso falar assim, dar mais um passo na minha transição de carreira ou construir alguma coisa mais profissional, no sentido daquilo que eu estou buscando estruturar para compartilhar, para ser o meu servir, e a vida vinha e me puxava assim, gente. Eu sentia puxando minhas costas, literalmente, né? Puxando meu tapete, e aí de repente assim, eu me vi tendo que saí da minha cidade que eu moro hoje e passei lá o tempo que eu não sabia, tempo que eu ia ficar em São Paulo, quanto tempo que eu ia ter que ficar visitando minha mãe na UTI, será que isso ia levar um dia, um mês, um ano, será que eu ia ter que mudar na minha cidade? Eu não tinha energia para focar no meu trabalho, para criar algo novo ou para conduzir uma mentoria, um atendimento, porque a minha energia estava toda focada para o âmbito familiar. E ali muitas vezes eu me questionei, falei, caramba, mas que tempo é esse, né? O que é isso quando eu tô querendo dar um passo na minha jornada ou então construir algo da minha vida profissional, que era o que eu vinha buscando,
E a vida tá me tirando esse tempo, né? Que tempo é esse? E isso veio acontecendo infinitas vezes, né? Esse ano, inclusive, mais fortemente, quando a minha mãe ficou em coma. E que aí, assim, algo que eu tinha a sensação de que eu estava construindo, é como se eu tivesse que parar aquilo e voltar, e um tempo que eu não conseguia controlar. Um tempo que ele escorria pelas minhas mãos e que começou a me fazer refletir esse lugar de calma. Tem coisa que não é nesse tempo do relógio. E aí eu comecei a sentir a diferença do que é esse tempo onde eu escolho a hora que eu vou tomar banho e um tempo de que para eu fazer uma transição de carreira, para eu consolidar um relacionamento saudável, para eu conseguir traçar metas e objetivos para uma missão de vida, é um tempo que não sou eu quem vou dizer. É esse tempo de Kairos, que ele é regido por essa vida, por esse universo, por essa consciência maior, que sabe muitas vezes que eu ainda preciso dar alguns passos antes de ir para aquilo que eu quero, antes de colocar minha energia naquilo que eu quero. Então essa é uma das coisas que eu muitas vezes escuto, né, quando as pessoas vêm nos atendimentos, vêm, enfim, nas mentorias, seja astrológica, constelação ou alguma jornada que eu conduzo, é sempre assim: Aline, quando é que eu vou arrumar o parceiro dos meus sonhos? Aline, como que eu vou conseguir mudar de casa que eu estou tentando há tanto tempo? Aline, quando é que eu vou conseguir fazer a minha transição de carreira, largar o mundo corporativo e me dedicar a uma vida empreendedora? Essas são perguntas que não dá para eu te responder assim: olha, dia 25 de outubro, às 18 horas, o homem da sua vida vai aparecer na sua casa. Por quê? E aí onde eu quero chegar, que eu sinto que é a chave principal disso tudo. Grandes transformações que a gente vê no mundo lá fora, elas primeiro precisam acontecer aqui dentro. Quando eu tô falando de tempo, eu tô falando de uma moeda energética. Olha que interessante, a gente tem conhecimento, tempo e dinheiro como moedas energéticas, ou seja, eles têm um peso energético daquilo que são nossas crenças, nossas feridas, nossos valores, nossos dons, talentos, aquilo que precisa ser curado, que se a gente não faz isso, aquela energia se movimenta de formas diferentes. Então, muitas vezes, para eu ir lá e querer consolidar uma transição de carreira no mundo terapêutico, coisas em mim, dentro de mim, elas precisam serem transformadas para que eu chegue nesse lugar. Qual que é a responsabilidade, né, de um servidor da luz, de uma pessoa que compartilha uma visão terapêutica transformadora? Qual que é a responsabilidade dessa pessoa? Ela não está lidando com um computador. Eu quero arrumar um parceiro de vida, um relacionamento saudável. Pô, será que eu já curei as feridas das outras pessoas que eu me relacionei? De mágoas de relacionamentos anteriores? De repente um padrão abusivo que existe dentro de mim ou uma codependência? Como é que eu posso encontrar essa pessoa que eu tanto almejo, né, que vai vibrar numa consciência elevada para um relacionamento saudável, sendo que partes minhas ainda estão doentes? Então, o que eu vejo é que essas moedas energéticas, elas dançam de acordo com a nossa energia, com aquilo que a gente precisa transformar dentro de nós para que aquilo possa ser visto lá fora. E aí eu acho que é onde a gente precisa ter muita paciência, inclusive, tá? E eu falo com nós mesmos, muita compaixão, muita paciência, no sentido de calma. Muitas vezes você tá correndo aí desesperado, sendo que você não precisava. Ou você tá correndo porque a pressão da sociedade mandou você correr e você ser rápido. Porque se você não for rápido, você vai ser o último da fila. Se você não chegar em primeiro lugar, não vai sobrar, não vai ter para você, que é uma mentalidade da escassez. Se você ficar aí esperando, todas as pessoas do mundo vão acabar e você vai morrer sozinha, sem um relacionamento. Ou se você demorar muito, você não vai mais encontrar uma casa num valor bom para você comprar, alugar, sei lá eu, e você vai continuar morando na casa dos seus pais para sempre. Calma, sabe? Eu acho que não é por aí, eu acho que a gente
precisa abrir os olhos para esse convite da vida, quando a gente está falando de um tempo de Cronos e Kairos, da gente compreender, tá bom, então aqui eu tô falando de Cronos, então então deixa eu marcar na minha agenda o horário da minha reunião, deixa eu marcar na minha agenda a hora de ir para academia, deixa eu marcar na minha agenda a hora de ir para o supermercado. Mas se eu tô falando dessas transformações profundas, mortes e renascimentos, sejam eles simbólicos, sejam eles físicos, sim, não é no meu tempo. Ou no tempo que meu ego quer, que a minha mente quer, o que eu julgo que é o melhor tempo para mim. E aí onde eu lembro muito, quando a gente fala da panela fervendo, o Hélio Couto traz esse exemplo, né? Então ele fala assim, o experimento da dupla fenda, se você põe uma água para ferver, gente, isso é muito bom. E para mim sempre funcionou, tá? Quem nunca fez pode fazer, depois me conta. Você bota lá uma água para ferver. Se você ficar olhando aquela água ferver, gente, eu juro, uma água que ferveria em 1 minuto, ela demora 5 para ferver. Por quê? Porque você está colocando uma energia naquela água e os átomos eles estão se movimentando de uma forma que é de acordo com a sua energia, olhando para aquilo. Quando você põe a água para ferver e você vira as costas, é capaz que em 1 minuto aquela água ferveu tanto que ela transborda, né? Poderia ser o leite. Que o leite ferveu tanto, você nem percebeu, passou 1 segundo, o leite até derramou. O que é isso? Quando a gente não fica ali forçando uma barra de uma situação, quando a gente não fica ali colocando uma energia de controle, porque quando eu tô olhando ali a minha leiteira, eu tô querendo controlar, eu tô querendo assim, passou já 30 segundos, viu? Passou 1 minuto, como que você não ferveu ainda? Quando eu coloco e eu deixo, e eu vou deixar livre para aquilo fluir, aquilo acontece no tempo de Kairos, não acontece no meu tempo aqui do relógio, que o meu tempo do relógio, gente, ele é sempre um tempo controlador, tá? Isso que a gente tem que ter como consciência. Por que controlador? Porque eu tô controlando. Eu tô controlando que eu quero ir na academia às 5 da tarde. Eu tô controlando que eu quero tomar banho às 9 da noite. Eu tô controlando meu despertador para tocar às 6 da manhã. Agora, eu consigo controlar quando é minha transição de carreira, quando eu vou sair da empresa, do mundo corporativo e assumir o meu lugar empreendedor. Aqui a gente fala muito do salto de fé, né? O salto de fé é esse lugar que eu vou sem esperar o chão. E eu vou confiando e tendo fé de que a vida vai pôr o chão para mim antes que meu pé toque no solo. É isso quando a gente está falando de um tempo de Kairos. E é aí onde grandes transformações da nossa vida acontecem. Então, quando eu fiz essa pergunta, você tem pressa de quê? Mais uma vez, eu deixo a reflexão aqui, né? Se você tá aí desesperado, meu Deus, tô num momento que eu sinto que minha vida tá mais um platô, não tem trabalho, não tem cliente, meu Deus, eu preciso ir rápido, eu preciso pagar a conta, eu preciso pagar o boleto. Ok, eu acho que e aí é onde eu falo que a gente tem que ter, né? Essa busca do autoconhecimento e essa consciência expandida para que a gente consiga ver, porque é uma linha tênue mesmo, né? Entre eu estar observando o tempo maior e eu estar de repente numa procrastinação, né? Ou numa preguiça, ou numa postura vitimista e reclamadora e de criança ferida. Isso é uma coisa, tá? Por favor, tentem separar isso. E outra coisa é eu tô num lugar observador, entendendo que tem um movimento maior da vida me regendo. Gente, pensa comigo. Minha mãe ali, em coma. Se eu ficasse lutando e debatendo com isso e falando assim, ai meu Deus, olha como estou procrastinadora e preguiçosa. Gente, que é isso, né? É zero percepção da vida, porque eu tô num setor da minha vida altamente fragilizado, tendo a ilusão de que eu tinha que estar, tipo, 1000%. Não, mas o que eu consegui entender? Eu falo assim, tá, o que eu posso fazer? Qual passinho que eu posso dar dentro desse contexto maior que eu tô aqui agora, né? Tanto para eu não ficar 100% jogada no sofá, porque eu sabia que aquilo não ia resolver a minha vida, mas também para eu não ficar me punindo e me chicoteando, sendo que eu tinha que estar no máximo da minha performance, porque isso era uma ilusão. Então, meu convite aqui é que você dê uma pausa das suas pressas e você se questione. Quais pressas elas estão fazendo sentido? Você deixou a panela lá no fogão com coisa cozinhando já há 1 hora? Então você tem que ter pressa mesmo para ir lá no fogão e desligar e não explode tudo. Você deixou, sei lá, seu cachorrinho solto na grama, sem coleira e ele não atende ao seu chamado, então você realmente tem que ter pressa de ir atrás dele antes que ele fuja. Mas se você tá falando
de uma estrutura, de um ganho de estrutura emocional, financeiro, uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, um ganho de relacionamento novo, talvez esse tempo aí seja um tempo maior que o do seu relógio. Ele necessite de você um pouco mais de paciência, de entender que as coisas, elas também têm seu tempo certo para acontecer. Uma primavera não acontece dentro de um outono e um outono não acontece dentro de um verão. Tudo bem que com o que a gente vem fazendo com a mãe natureza, né? Eu não sei nem mais se a gente está vivenciando as 4 estações do ano. Mas em todo caso, teoricamente, isso não era para acontecer. É a mesma coisa com a vida. E lembre-se sempre, o tempo, ele é um professor. Então, se ele é um professor, ele está aqui para nos ensinar algo. E se a gente nos abre para esse algo, parece que as coisas elas vão ganhando um pouco mais de leveza e você vai compreendendo que existem coisas que não dá para você controlar, que não dá para você apertar a corda muito rígido, porque senão você só vai se machucar. E você começa a dançar com a vida. Quando eu falo da gente viver no flow, no fluxo da vida, significa que você respeita essa dança. Você vai falando, opa, peraí, eu tô forçando a barra desse lado aqui, não tá andando, então talvez tira o pé um pouquinho do freio, né? Quando a gente tem os movimentos retrógrados, né? Então a gente acabou de sair de um Mercúrio retrógrado e todo mundo reclama. Ai, Mercúrio retrógrado, Júpiter retrógrado, Urano retrógrado. Eu não esqueço de uma coisa que eu aprendi durante os meus estudos. Imagine se na nossa humanidade não houvessem as retrogradações. Porque retrogradações são momentos que a gente tira o pé do acelerador antes que a gente dê uma porrada no carro da frente. E você vai dando uma rezinha na sua vida e revisando. Opa, o que eu perdi aqui? Que lombada foi essa que eu perdi? Que sinalização foi essa que eu não vi? Porque se eu continuasse acelerando, e quando eu falo esse acelerando, é o piloto automático. Eu tinha batido no carro da frente. Então eu sinto que tudo dentro dessa lei divina e dessa ordem natural das coisas, quando um planeta entra em retrogradação, o que ele está falando? Aqui nesse setor você está no piloto automático demais. Aqui nesse momento você está com pressa demais. Então vamos take it easy, né? Vamos dar uma tiradinha do nosso pé do freio e vamos repensar? Será que é esse caminho mesmo? É isso mesmo aqui que você quer? Será que você está alinhado com o seu coração? Será que você só não está sob pressão de uma cobrança externa que não é o que você quer para a sua vida? Porque, gente, as pessoas cobram o tempo inteiro, é um saco, né? Tá todo mundo cobrando, é a mãe cobrando, é o pai cobrando, todo mundo cobrando que você esteja numa alta performance, que você esteja o tempo inteiro arrasando, brilhando. E, não somos robôs, né? Então, assim, aonde é que eu consigo visualizar essa dança da minha vida e me respeitar? E não estou dizendo aqui, gente, que é para ficarmos jogados, tá? No sofá da nave, esperando que também, né, tudo caia de bandeja no nosso colo. Não é isso. Mas que a gente respeite o nosso tempo, a energia do nosso tempo e que a gente saiba, agora é momento de acelerar, agora é momento de dar uma calmadinha, agora é o momento de observar o que a vida está me trazendo, de respeitar o fluxo e que assim a gente comece a sair dessa roda de rato, né, automática e de pressão e ver a vida com outros olhos, principalmente com os olhos do Senhor Tempo, que tem duas faces, assim como a nossa moeda. Então a gente está falando de um lado um tempo de Cronos, do outro lado o tempo de Kairos, e eles coexistem simultaneamente na nossa vida o tempo todo. É muito bom estar de volta por aqui, espero que as reflexões tenham chegado por aí e que dentro do meu tempo, respeitando o tempo das minhas transformações e o tempo que eu dedico para estar aqui com vocês, que possa ser uma troca sempre de muita transformação, muito crescimento e principalmente de encontrar a verdade de ser você mesmo dentro de toda essa pressa que a sociedade nos impõe.